De uma maneira que é como se você dissesse a ciência ao vertigem. Mas veja, por que eu estou falando disso, exemplificando assim? Porque da mesma maneira que você pode construir bases, digamos, diante das estruturas materiais, petróleo, a gasolina, gás, não é? Criadas, planeta, o sol, tudo numa conversa, é possível estruturar os conjuntos em cima, digamos assim, de elementos eminentemente construídos. Eu teria que discutir mais sobre isso, para falar dos objetos culturais, dos objetos, etc. e tal. Não tenho tempo agora. Mas que as nossas estruturas são eminentemente culturais parece indiscutível. Quer dizer, precisaria trabalhar um pouco com ecologia, Ócio, fortuna de Buenos Aires, para entender o que significa construções culturais. Para nós pensamos, e no que pensamos temos condição de construir estruturas que podem ser levadas em prática. Você faz isso nas ciências humanas, isso você vem bem com as estruturas de governo, com as estruturas de governo, com as estruturas de comando, etc. e tal. Tudo isso é para justificar o quê? Se você constrói elementos, mesmo numa estrutura cultural, com rigor de abstração, como os que eu referi aqui, imputação, sentença, citação, despacho, tudo isso é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, conversa, tudo isso é linguagem, mesmo que seja assim, é possível você colocar uma unidade. Como você coloca uma unidade? Desde que você tenha, estão ouvindo? Desde que você tenha, aspas, uma ideia única, que funcione como polo de ligação desses elementos. Matéria atrai matéria. Aqui não é propriamente matéria atrai matéria. Aqui tem uma outra coisa. Não é? Matéria atrai matéria é um princípio de ligação que funciona justo como o quê? Como essa ideia única. Essa ideia única é justamente isso aqui, ó, o ponto de partida. Arranca daqui. Portanto, você pode construir sistemas a partir da visão kantiana. Se é um conjunto de elementos colocados em relação a partir... A ideia única aqui é simplesmente um princípio de regência, um princípio reitor, um princípio que funciona como matéria atrai matéria, funciona como alguma coisa que você não vê, mas que está lá para fazer a ligação. Ora, quem cozinha sabe disso, de vez em quando tem umas bostas que eles botam lá que dá uma liga. Como é que você fez isso, velho? Ah, é um pó mágico, que bota. Às vezes, nas receitas de bolo, de troço, é uma pitada de, sei lá, uma pitada de... Parece brincadeira, mas se você não botar a pitada do cacete do negócio, não dá liga. A porra desandou a maionese, porque tinha que botar uma pitada de... Lá tem que comer, lá tem, você trouxe pra pôr no troço aí, tem que botar uma pitada, não sei do que. E quanto é uma pitada? Minhas irmãs perguntando pra minha mãe, enquanto é uma pitada? A minha mãe dizia, sei lá, uma pitada. Uma pitada é uma pitada. E a minha véia pitando, né? Porque era uma pitada, a véia pitando. Veja, você sabe que tem, mas é como se você nem tivesse definição para a coisa. Por que é importante que funcione desse jeito? Porque o conjunto é um conjunto que só é conjunto porque o elemento que está ali metido é um elemento que se vincula aos demais justo pela força atrativa que o princípio. Veja, com ele está a noção de princípio, né? Aquilo, princípio sabe o que é, né? Princípio é a fonte, é a carioca, é a gênese. Veja, é o lugar primeiro. Está no princípio. Na Bíblia, no princípio era o verbo. Como eu disse há pouco, né? Eu disse, em João não está a palavra, no princípio era a palavra. É isso que eu devia ter dito naquela hora. No princípio está lá, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo mesmo, veja como é o verbo.
Por que que no princípio é o verbo? Porque antes, não é que não exista, eu não tenho verbo para botar. Então na falta do verbo, na falta da palavra, o Lacan está lotado de razão quando diz isso. Na falta da palavra, o que que nós colocamos no lugar? Quando você não tem o que dizer, o que você fala? O que você faz? Na falta da palavra, você bota o quê? Mito. E o que é mito? Não estava. Na falta da palavra, o que você bota? O que você diz? Na falta da palavra, você coloca o quê? Por isso que o professor fica puto nas provas. O cara escreve 10 folhas e não diz bosta nenhuma. Então você diz, quando você não sabe, veja como é assim. Quando você, por isso que o cara faz prova de X. Quando você não sabe, o que que você faz? E o que você bota no lugar? Na prova, por exemplo, essa aí. Mas, quando você não sabe, quando você não tem para falar, o que você faz? Fala. Na falta da palavra, o que você faz é meter palavra. Por isso que o cara escreve muito e não sabe nada. Porque ele não tem para falar, o sacana escreve 10 folhas. E lá fica você obrigado a ler aquela porra toda de blá 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 blá. Vai te fuder, porra. Não me enche o saco com essa merda. Ora, eu perguntei tal coisa, tu responde tal coisa e estamos resolvidos. Mas não. É justo porque ele não sabe. O que sabe, bota lá. E tem idiota ainda que, porque botou o que era lá, com 3 linhas, não serve. É bom escrever 10 folhas, enchendo linguiça. É por isso que os juízes, com uma certa razão, dizem: essa merda dessas petições, os 50, 60, 100 folhas, é para o cara não ler. É por isso que hoje é sentenciado assim, denunciado assim. Para fazer com que você não leia. Mas isso é o sintoma, veja como é um sintoma. Isso é justo o sintoma da palavra que falta. Na falta da palavra, o que se coloca no lugar é palavra. O Lacan está lotado de razão quando diz isso. Cá entre nós, os juízes, quando reclamam, têm razão. No meu escritório não sai nenhuma petição, nenhuma com mais de 15 folhas hoje. Nenhuma. Se você não conseguir meter em 15 folhas, é porque você não tem razão mesmo. Vivendo e aprendendo. É que nem memorial. Memorial com mais de 3 folhas é lixo. Eu vi o ministro fazer isso e disse na minha cara, lotado de razão. Eu recebo 20 desses. Ou seja, eu tenho que olhar para a coisa, saber do que se trata, saber do que ele quer. Se ele não conseguir colocar em 2, 3 folhas, ele não tem razão, ele não consegue ter razão. Por isso que ele precisa escrever tanto. Isso é simplesmente, claro, isso é um exagero, evidentemente, mas isso é para expressar justo o fato de que falta. No que falta, palavra para suprir o que falta. Certo? Agora, tu hoje parece aula prática de advocacia, né? Falando de... Mas isso é o que a gente aprende pela vida, porque o cara na minha frente fez isso, já falecido, um ministro já falecido, rasgou, botou no lixo e disse: eu não leio, não adianta, eu não leio, não leio, mais de 3 páginas eu não leio. E me disse: os melhores memoriais são os do Ministério do Exército. Aí me viu a minha cara. Disse: não se assuste, é porque os militares, eles são assim. Então, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, logo deve ser assim. E o direito nesse negócio? Direito o ministro sabe, senão é o que eles acham. Então você faz já fiz várias vezes isso, uma suma, tema tal, argumento tal, conclusão, tema tal, uma página, assim. Memorial de uma página. Você leva o memorial de uma página, ele balançando, assim. Se leva na mão do cara, o cara olha para você e diz: esse cara tem razão. Você pode ter uma merda que está errado, mas ele, com aquilo ali, ele olha, lê, entende, como normalmente eles têm uma posição firmada sobre aquilo, acabou.
E o cara pensa, esse cara é um cara que tem pena de mim. Eu não preciso ter pena dele, vai ganhar. Eu dizia, é possível então, a partir de Kant, compreender os sistemas, desde que você entenda que o sistema, os elementos estão colocados em relação, em face de um princípio unificador que os unifica, que permite que eles se unifiquem. E claro, porque tem uma finalidade. Isso Kant explica lá na arquitetônica de uma maneira salutar. Isso é que faz o que a grande parte da doutrina que trata dessa matéria, a partir de Kant, Quinto, etc e tal, sobretudo Canaris, que foi o grande nome na Alemanha estudar isso, vai estabelecer uma base para se compreender que existe a possibilidade de, nas humanas, construir sistemas. E é assim que, pela primeira vez, digamos, nós conseguimos encontrar uma estrutura, pensem, uma estrutura filosófica, portanto, de explicação a respeito de uma determinada matéria, que desse conta daquilo que já existia, mas que não tinha essa explicação. Portanto, não se oferecia senão como um elemento a ser explicado ponto por ponto, não é? De uma maneira tal a que se pudesse, a partir de uma explicação, digamos, de uma explicação que desse substância, construir a partir daqui uma base teórica e, com ela, falando só dela, dar conta de todo o universo dos casos. É por isso que é imprescindível estudar os sistemas, porque os sistemas se colocam nessa estrutura ou naquela estrutura, e lá naquela estrutura você constrói, digamos assim, arquitetonicamente você constrói os elementos, no nosso caso aqui, a partir de uma trilogia que diz respeito à ação, jurisdição e processo. É assim que nós, de uma certa forma, explicamos, dentro do rito que estabelecemos nas leis, como as coisas no processo funcionam. Agora, se você não entender que se trata de um sistema, você fura justo naquilo que é o princípio de regência, que mostra a cara do sistema, da mesma maneira que na finalidade que ali se... Isso, me parece, é o ponto-chave. Ora, a finalidade que ali se tem, a finalidade que se tem no sistema, é justo a finalidade da estrutura processual. Que significa dizer o quê? Responder com conhecimento sobre o conhecimento que se aporta. O que eu disse de tarde? Aquilo que ficou para trás você não tem acesso, porque o tempo te mata, velho. Você tem acesso, mas não tem acesso a tudo. Então você é obrigado a trazer como linguagem. É por isso que você precisa levar o conhecimento. Isso que se leva como conhecimento vem pela prova. Porque no fundo você quer fazer o quê? Dar a quem aparentemente não conhece, não porque é burro, mas porque ignora. É ignorante no sentido de não conhecer. A quem não conhece de um caso, você precisa alimentar com conhecimento de modo tal a que, entenda o conhecimento, possa bem dizer sobre o caso. Por isso que Carnot amanhã mostra para vocês, na questão da Lide, Carnot vai falar de acertamento, né? De acertar aquilo que está lá para poder responder, não é propriamente de um sentir, de um acertar, né? Aí que está a questão. Mas que responde por aquilo que é o conhecimento que se traz. Portanto, vejam como funciona a coisa, né? Meus amigos da defensoria, por que é tão difícil na defensoria? Por que a advocacia da defensoria, pelo menos no meu tempo da assistência judiciária, era assim? Por que é tão difícil? Porque nós não conseguimos. A defensoria, agora eu não sei, mas se eu conseguir falar do Chile amanhã, depois eu vou falar um pouco da defensoria do Chile, porque é tão importante a coisa lá. Se não falar, vocês me lembrem. Por que é tão difícil? Por quê? Porque é um volume estratosférico de casos.
aos quais os defensores, os advogados da TIRF não têm como se dedicar. Passaram uma vida inteira sem mexer com dinheiro, advogando no crime, por uma questão de princípio. Não tem acerto, não tem acordo. Se diz, pô, mas como você sobrevive? Network tem 100 grana. 100 grana. É uma questão de princípio, porque se não for assim, não posso falar, não posso ter aluno, não posso dizer o que eu acho. Enfim, tenho sempre um comprometimento desse negócio. E claro, é possível sim sobreviver sem fazer estripulia, e isso que gera, digamos, uma certa esperança, porque não sou só eu, cá entre nós, não sou só eu, vamos dizer assim, não sou só eu que não tem acordo nesse sentido aí. Mas por que é importante? Porque a minha vida inteira passei sabendo que a situação diz respeito a esse conhecimento que está aqui, esse conhecimento que está aqui exposto, passei a minha vida inteira ciente de que eu precisava agir estrategicamente, vamos dizer, para levar conhecimento de modo tal a fazer valer aquilo que era a visão que eu tinha dos meus pais. Esse é o meu radical na coisa, mas é como se tivesse ciência de que precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. Nenhuma coisa errada, vamos dizer, nada de errado nisso, simplesmente agregar coisas, por quê? Porque agregar significa agregar conhecimento, e a possibilidade de vir de lá para cá, iluminar a decisão, nem isso garante que se ganhe, mas indiscutivelmente se ganha muito mais do que os coitados defensores que se matam trabalhando, fazem força, mas tem pouco recurso para fazer justo isso, que é absolutamente fundamental. Eu fui aluno em Roma do Giuseppe De Luca. De Luca foi assistente do Carnelucci, era um grande professor de processo penal e tal. Todo um curso que eu acompanhei no curso de Laurea do De Luca, que eu coordenei ele, todo o curso que eu acompanhei, ele tentou fazer uma teoria do processo a partir da prova. Sempre tinha chance de discutir, ele era um senhor de idade, assim, nunca viu nada a respeito do assunto. Então, ele lia as aulas, era um troço cansativo, mas muito interessante. Muito interessante. Era como se ele estivesse fazendo um desafio, que eu vendo lá atrás disso. Pelas tantas, mais ou menos assim, no processo, prova é tudo. O que o cara estava querendo dizer com isso? Agora que o conhecimento é fundamental, Zé. Se tu perder o conhecimento, se tu não tiver o conhecimento, está frito. Acho que a tendência é se voltarem contra você. Quer dizer, se você tem uma posição fundamental, por isso que é muito frequente, atualmente num processo de hoje em dia, agora, de você dizer para o teu cliente, eles têm que provar contra você. Mas antes que eles façam isso, nós vamos provar o que nós queremos. Tchau. Só que quando você faz isso, você diz, eu quero um parecer não sei o quê, eu quero não sei o quê, eu vou contratar o fulano, eu vou fazer Beltrano, esquerda, tal, e o cara diz, bom, se o senhor está dizendo, é porque eu acredito no senhor, eu vou fazer. Mas isso é grana, velho. Por isso que é tão duro, por quê? Porque isso é alguma coisa que as pessoas que mais têm, os ferrados lá da periferia, velho, veja, como fala em mim, fala forte o tempo da penitenciária, o tempo da assistência judiciária, porque eu não consigo esquecer daquilo. Quer dizer, você queria fazer, mas não tinha como. O cara às vezes não tinha sequer um amigo a mais para poder rolar como testemunha. Pô, era um negócio do debabo, difícil, era muito difícil, porque os resultados eram dados por aquilo que às vezes era o cheiro dos juízes, e eram aqueles juízes a que me referi. Quer dizer, gente que fazia força para não desdizer a lei, gente que tinha pena dos caras que eram mais pobres, porque sabia das condições dele, ou seja, gente com muita ética, muito séria e tal, né? Essa bandalheira que é hoje, do cara decidir antes e depois ir atrás do que o argumento que tiver na mão para poder lançar e ferrar o cara, ponto. Tese do Marcelo Senna amanhã de manhã, tá lá. Então, isso de fato parece ser significativo, porque se você compreende
porque a estrutura, o conjunto da estrutura vai vinculado, não é? Vai vinculado em face de um princípio, uma determinada finalidade, que é justo, de propiciar o acertamento em face do conhecimento. A primeira coisa que salta à vista é que num sistema desse naipe, o conhecimento de fato é fundamental. Porque é dele que se trata na hora de se pensar no acertamento. Se acerta a partir daquilo que se sabe. Você até pode imaginar. O pensamento vai para trás e vai para frente, ele vai para o futuro e vai para o passado. Nós voamos no pensamento. Mas quando a questão é dizer sobre, é de conhecimento que se trata. Muito embora tenha um furo aí, porque às vezes você pode falar, inclusive, do que você não sabe, para justificar uma decisão que você tem. Né? A gente sabe que funciona e como funciona muito isso. O cara não diz que está decidindo assim porque a advogada é uma loira bonita, etc e tal. Né? Ele não diz isso, ele é obrigado a achar um outro fundamento para dizer justo aquilo que ele não pode dizer. Mas isso no fundo é uma exceção, porque o que pesa de verdade mesmo, na grande maioria dos casos, é justo o conhecimento que se tem. Então é vital compreender a questão da finalidade, porque é justo ela a finalidade, da mesma maneira que a porta do banheiro, é justo ela a finalidade que faz com que essa remessa na cadeia para trás, né, na volta ressignifica. Da mesma maneira que o M e o F, vocês viram o que eu disse? Fica uma flecha daqui para lá, e disse o F ressignifica o M. Esse M que podia ser mulher, justo por conta do F vira masculino e permite entrar. Então, o psicanálise estuda muito isso, porque é só depois. É só depois que você vai entender. A palavra em si é como se a palavra em si não te dissesse nada. Muitas vezes você pergunta, o que se disse? Às vezes a pessoa diz, eu nem sei, eu não sei o que eu disse. Mas depois, quando a cadeia segue, você diz, será que o que você disse não é aquilo? É aí que está a grandeza do psicanalista, né? Porque o psicanalista o que faz é justo aprender aquilo que você não sabe porque disse, ele escuta aquilo. É como se ele escutasse você dizer aquilo que você não sabe o que você disse. Ele pega aquilo. E quando ele te questiona na análise, quando ele te questiona, porque ele é treinado para ouvir isso. Quando ele te questiona, você às vezes se surpreende tanto que você tem um susto. E não raro as pessoas dizem, eu não disse. Aí ele diz normalmente, você não disse, mas alguma coisa disse em você. E ele começa a pesquisar ali. Estou só explicando essa questão, não é nada normal de clínica psicanalítica, porque o que significa? Você diz, mas essa palavra que você diz não diz nada, porque ela não diz nada nem para você. Né? Foi o que eu falei da perna. Quando está balançando, quer dizer, eu não sei. Quando essa palavra que vem no meio, né? O que sucede? Parênteses para clínica psicanalítica. O que sucede? Da mesma maneira que aqui, mutatis mutandis, lá também. Você vai, senta ou deita e fala. O que é que você fala? Fala. Cara, não pede. Fale o que você quiser. Vai para lá e fala. Canta, faz o que diabo. Faz o que quiser. Se fala o que quiser. Ou seja, é uma livre associação. Então, você fala. Qual é o dilema? Por que ele manda você falar? O que você está falando é como se fosse um resto do que importa de verdade. Mas de repente, no meio da cadeia de significação, onde um significante remete para o outro, que remete para o outro, que remete para o outro, lá no meio da cadeia, é como que entra aqui um boi. Quando você pergunta, o que é isso? Que boi é esse que apareceu aí? As pessoas, de fato, elas dizem, eu não sei. E se ele disser, você disse isso, com muita frequência elas dizem, eu não disse porra nenhuma. Aí
Veja como é a coisa. Ele diz, de fato, eu não disse, mas alguma coisa disse aí, eu quero saber. Eu quero saber o que é isso que entrou aqui na linha. Um boi de piranha, assim, que entra ali na linha. Aí você diz, mas eu não disse, cara. Precisamos dar bois aos nomes. Precisamos dar bois aos nomes. Porque nós temos nome, mas não temos boi. Eu quero boi. Como se ele dissesse, eu quero significar, me dá isso aí. É como se isso viesse das profundezas. Eu nem sei. Por que que no meio daquela frase você disse aquilo? Claro, parece normalmente aí como um ato falho. Parece aí como um ato falho. Vai dizendo uma coisa e diz outra. Os exemplos famosos do Freud, exemplo de todo dia, que é o que funciona desse jeito, funciona assim dentro da cadeia. Por que me interessa isso? Veja, você diz, mas aquela palavra que você diz, não esqueça, né? Você vai trabalhar com quase com uma superação, mas uma estrutura da linguagem que vem de Saussure, principalmente de Jacobson, né? Para significantes e significados. Então, qual é a base disso? Os significantes só ganham de fato significação depois. Primeiro você diz, e ele não diz nada. Ele não diz nada. Mas depois, quando ganha sentido que está nessa porta, isso aqui diz alguma coisa. Sacaram? É só depois. É só depois quando a cadeia inversa de significação vai fazer sentido. É por isso, aí tá, desde essa ideia, desde essa estrutura onde é possível, veja, entra a linguagem, entra a psicanálise, entra a filosofia. É só aqui que a gente consegue compreender por que aquilo que Kant disse, de que a finalidade era fundamental no sistema, vai ser de mais relevante. Por quê? Porque você tem esse você tem um mito aqui, mas como eu disse há pouco, ele não diz nada. Se você diz Deus, não diz, velho. Onde está o significado? Onde está o objeto no qual você cola essa palavra? Ele não está, ele só está quando você consegue compreender a grandeza que tem na estrutura que vai para lá e volta para ressignificar isso que funciona como Todo-Poderoso. Funciona como caminho, funciona como verdade, funciona como vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você diz, de fato, a grandiosidade que vai para lá, você consegue se inteirar quando você volta e descobre que de lá veio isso. Mas é quando? Depois, é só depois. É só depois, quando volta. E aí que está a sacada kantiana aqui, não é? Porque ele diz, esse conjunto coloca os elementos em relação, eles formam um conjunto, eles são atraídos para o mesmo conjunto, tanto que eles estão nesse conjunto e não estão naquele. Os caras estão no processo penal, não estão no sistema solar, né? Eles estão aqui, mas eles têm uma finalidade. Aí você pergunta, mas qual é o princípio aquele que faz eles estarem juntos? É só nessa ressignificação que você chega lá. Por isso que é preciso compreender na estrutura do sistema que a finalidade é uma finalidade de obtenção de conhecimento. Ou seja, é isso que se quer, porque se quer possibilitar a decisão. Mas para se chegar na decisão é necessário ter todo esse conjunto de atos que parte justo disso que é o princípio reitor. Ou seja, quando você ressignifica os atos que foram atribuídos, aqui afundar essa base, por isso que é assim, estão dois princípios. E nós não conhecemos outros. Dois princípios. Um que responde como princípio inquisitivo e funda o sistema inquisitório.
Quando isso se dá? Quando você ressignifica aquilo que está lá como S1, como um mito, e ele aparece como princípio inquisitivo. Quando o encarregado majoritário, o único de chegar no conhecimento é o próprio juiz. Quando o comando do processo, ou o comando da busca do conhecimento no processo, mete o encargo ao juiz, o princípio é inquisitivo e o sistema é inquisitório. O comando do juiz no processo dispensa, por exemplo, os demais. É isso que faz com que a distinção entre os sistemas ter partes e não ter partes é uma distinção importante, mas absolutamente secundária.